Olá pessoal, boa tarde, espero que todos estejam bem. Então sejam bem-vindos, né, a mais um vídeo sobre gestão escolar. Hoje nós vamos falar um pouco sobre, mais precisamente, a atuação, né, na educação, no sentido do planejamento, né, estratégico, e como esse planejamento estratégico ele está relacionado de forma muito importante, né, com a gestão escolar, mais precisamente. Então, é, é, talvez vocês já devam ter ouvido aquela expressão que é apagar incêndios na escola, né? Não sei se já tenham ouvido durante o percurso de vocês como estudantes, ou quem já teve alguma experiência. Pois é, então muitas vezes os gestores e professores estão tão ocupados, né, resolvendo problemas urgentes do dia a dia, que não conseguem pensar a longo prazo. Isso gera uma rotina desgastante e pior, não contribui para uma mudança, né, real na qualidade da educação. Então, e aí antes de dar prosseguimento, eu gostaria de lembrar que o acesso à importância, né, de ler o artigo, que, que é a base também, inclusive, para a gravação dessa aula. Tá? Então, nós podemos pensar as maneiras, né, de transformar essa realidade, de apagar esses incêndios. Né? Então é aí que entra o planejamento estratégico. O que é esse planejamento estratégico? Planejamento estratégico não é apenas um documento bonito, né, cheio de metas. Então então estabelecer metas é algo importante, mas é importante que essas metas também sejam exequíveis, né? Então, o planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que ajuda a escola a ter clareza sobre onde quer chegar e como vai fazer isso de forma eficiente. Essa é uma definição importante, né? Enquanto gestão, a gente sempre pensa nos meios, né? Nos meios de alcançar determinadas finalidades. No texto da professora Heloísa, que vocês terão acesso, esse tema é discutido de forma mais aprofundada. Então ela explica nesse artigo, que um dos grandes problemas da gestão escolar é a falta de planejamento estruturado. Né? Sem esse planejamento, as decisões são tomadas de forma reativa, né? Apagar os incêndios sempre. Então, essa expressão apagar incêndio tem esse quê, né, de reação. Espera-se o problema para reagir, ou seja, apenas para resolver problemas imediatos, esses incêndios. Isso vai de encontro, né, ao planejamento estratégico, ou seja, vai na mão contrária ao que é o planejamento estratégico. Porque esse planejamento, ele inverte essa lógica, né? Ele permite, por exemplo, que a escola antecipe problemas, tome decisões com base informações reais e envolva toda a comunidade escolar no processo. Então, não é que seja algo onipotente, né? Mas é algo importante enquanto instrumento, né? Ter esse planejamento estratégico é melhor do que não ter nada, né? Ficar nessa dinâmica de apagar incêndios. Então, os elementos desse planejamento ele precisa ser integrado por uma análise, né, uma análise da realidade. Antes de traçar qualquer plano, é essencial entender o contexto, as especificidades da escola, como estão os índices de aprendizado, quais são as dificuldades dos alunos, como estão a participação da comunidade, né, como é que se dá a participação de forma periódica, tem uma constância. Então, tudo isso deve se levar em consideração. A definição de objetivos e metas. A escola precisa ter um propósito claro. Né? Um bom exemplo de objetivo pode ser melhorar o desempenho dos alunos no ensino fundamental, por exemplo. Você identifica ali um problema de leitura e escrita, né, numa determinada série, por exemplo, no quinto ano, a última série.
do Fundamental 1, por exemplo, né? Já uma meta específica pode ser aumentar em 20% a taxa de aprovação dos estudantes do sexto ao nono ano, né, nos próximos 2 anos, por exemplo. Isso tem essa importância, né, de uma diferença entre o objetivo e a meta. Então, nós podemos perceber também dentro desses objetivos e metas a estratégia de ação. Então, ter o objetivo, né, quer dizer, a finalidade, né, ela não significa dizer que não tenha, né, as ações para alcançar essas finalidades, né, esses objetivos e metas. Então, depois que se define os objetivos, é o momento também de pensar em ações concretas, como que será realizado, como que será alcançado esses objetivos. E aí entra, por exemplo, programas de formação para professores, melhorias no ambiente escolar, uso de novas metodologias e engajamento da comunidade. Tudo isso conta. Também o monitoramento e ajustes, né? Os objetivos e metas, eles precisam ser acompanhados. E ser acompanhado significa dizer, inclusive, que eles são dinâmicos, né? Os objetivos e metas, o planejamento. Não é algo engessado, ele precisa ser acompanhado, ajustado. É como um plano de ensino, né? Que você apresenta, mas depois ele está passível, né? de ser modificado. Vamos pensar, por exemplo, aqui numa realidade, né? Imaginemos uma escola municipal em Araguatins, por exemplo. Os gestores percebem que muitos alunos estão com dificuldades em leitura e interpretação de texto, que é inclusive o que eu comentei, né? Ao invés de simplesmente exigir que os professores ensinem melhor e cobrem dos professores, é importante, né, que a equipe decida aplicar o planejamento estratégico. E aí entra o passo a passo, né, a análise da realidade, levantar dados e perceber que a dificuldade dos alunos está ligada, por exemplo, à falta de incentivo à leitura fora da escola. Aí envolve, obviamente, o convite, né, à comunidade extraescolar, os pais, reuniões de pais e mestres, por exemplo, ou a definição de objetivos e metas. O objetivo geral passa a ser fortalecer a leitura e a escrita entre os alunos do ensino fundamental, e a meta definida é aumentar em 30% o número de alunos que leem pelo menos um livro por mês. Então, veja que há um casamento, né, entre o objetivo, a finalidade, que é fortalecer a leitura, e a meta é aquilo que será alcançado em termos concretos, né? Em 30%, aumentar em 30% o número de alunos que leem. Então, o passo 3 é a estratégia de ação. E aí a escola implementa um projeto de leitura comunitária, por exemplo, criando espaços de leitura dentro e fora da sala de aula, né? Então, por exemplo, promover rodas de leitura e incentivar os alunos a levarem livros para casa, por exemplo. Além disso, é importante também estabelecimento de parcerias, né, com a biblioteca pública local, se tiver, promover desafios literários, com premiações simbólicas, estabelecer relações com o centro de cultura. Então, e aí entra aquela outra etapa que é o monitoramento, né, que é que eu falei, a dinamicidade, né, desse planejamento, ou seja, a organicidade, o fato de ele estar sempre aberto para mudanças, né? Então, a cada 3 meses, por exemplo, a equipe analisa os resultados, os alunos estão participando, o desempenho na interpretação do texto melhorou. Então, se percebe que algo não está funcionando, aí é a hora de ajustar o plano, né? Então, de novo, o plano não é algo engessado, né? Qualquer planejamento que você for fazer, pensar ele como um instrumento que está passível de mudanças, né? Então, esse é um exemplo prático de como um bom planejamento, né, ele pode transformar a realidade escolar. Então, para concluir, né, o planejamento ele não é apenas uma exigência burocrática,
isso que nós estamos chamando de planejamento estratégico. Ele é um instrumento de transformação da escola, né? Ele permite que gestores, professores saiam da lógica do improviso e tomem decisões baseadas nesse planejamento, nos objetivos, nos dados, né, que foram todos muito bem definidos. Se nós aplicarmos esse planejamento de forma correta, ele melhora a qualidade do ensino, o ambiente escolar e o envolvimento da comunidade, né? Então, agora temos o acesso, né, ao livro que eu falei da professora Heloísa, o artigo, melhor, desculpa, da professora Heloísa, e a resolução de duas questões, uma objetiva e uma subjetiva. Ok, então, até a próxima, estou disponível. Quem tiver alguma dúvida pode entrar em contato aqui pelo chat ou por e-mail. Abraços e bom final de semana.